Olá, eu sou Guilherme Lival, eu sou neurologista, neurocientista, e eu vou falar para vocês hoje da distribuição geográfica da esclerose múltipla. Tá? Então, a doença é uma doença considerada relativamente rara, né? Então, no Brasil a gente tem 35 pacientes com a doença para cada 100 mil habitantes. Tá? Então, é uma doença que não tem uma incidência tão alta, né? Mas ela existe. Os estudos epidemiológicos eles usam as diferenças da incidência. Incidência é a taxa da doença na população, nas diferentes regiões, para entender por que aquela doença se desenvolveu ali e para a gente buscar tratamentos de prevenção ou tratamentos de cura para essa doença, né? E aí o que a gente observa é que existe uma diferença muito grande na distribuição da esclerose múltipla ao redor do planeta. Então tem regiões como, por exemplo, na Sardinha, na Itália, ou nas Ilhas Faroe, ali próximo da Grã-Bretanha, né? Ou nos países na Escandinávia, né? Que chegam a mais de 100 pacientes para cada 100 mil habitantes. E aí, em regiões como o Brasil, tem um risco intermediário de 35 pacientes para cada 100 mil habitantes, e tem populações que não têm a doença, como os esquimós, como os aborígenes maori na Nova Zelândia, como os índios da região das Américas como um todo, né? Claro que essas populações que ficam muito afastadas, elas têm um isolamento genético, que isso deve influenciar, mas é possível também que a gente tenha uma perda do diagnóstico, que são populações que têm os sistemas de saúde muito precários. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso é algo também para a gente refletir sobre a influência genética que essa doença vai trazer. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso com mais calma, porque isso exige uma atenção maior. Mas, de modo geral, a doença ela se distribui com maior incidência nas regiões nos polos do planeta e com menor incidência nas regiões próximas da linha do Equador. Tá? Isso tem algumas teorias que foram elaboradas a partir disso, né? A teoria que tem maior força na comunidade científica é de que a incidência solar é algo que influencia o desenvolvimento da doença. Além disso, existem teorias, por exemplo, dos vírus que circulam em regiões mais frias e regiões mais quentes, e esses vírus são agentes que entram no nosso organismo e que influenciam muito, tanto a nossa genética quanto o nosso sistema imunológico. Tá? Existe também uma teoria muito interessante, que mostra que o gene da esclerose múltipla, ele como se ele tivesse iniciado na população escandinávia e ele foi disseminado no mundo a partir das incursões vikings. E aí, aonde teve mais migração e incursão viking, e aí, claro, a gente pega a Escandinávia como um centro e vai espalhando ela pelas regiões, primeiro da Europa, e depois para o mundo todo, que os vikings eles viajaram pelo mundo todo, né? Você tem incidências maiores próximos disso e menores distantes disso. Existe inclusive uma teoria que fala do geomagnetismo, da influência que o eixo magnético da Terra leva na influência de doenças. Tá? Acaba sendo uma teoria também que a gente coloca mais nesse rol aí de hipóteses. Tá? Existe um estudo muito importante que a gente tem que fala também da influência de você nascer numa região e viver durante a infância e adolescência numa região de alto índice, você carrega um índice alto, mesmo que depois você mude para um país de índice baixo. E o contrário também é verdadeiro. Se você viveu a sua infância e a sua adolescência num país da África ou da Ásia, que tem baixa incidência, e depois você vai para a Escandinávia, o seu risco é menor. Então são os estudos de migração, foram feitos inicialmente em Israel, esses estudos aí. Tá? Então, tem vários fatores aí de epidemiologia que influenciam. São estudos que têm vários vieses, então
Claro que a gente está tentando comparar incidências no mundo em países que nem sempre tem uma ressonância magnética para fazer o diagnóstico, países que não têm um sistema de saúde unificado para fazer uma contabilização disso. Inclusive o nosso não tem um sistema único de saúde, mas os dados não são unificados, não são compilados por uma única fonte, né? Então, essas coisas todas levam a vieses, mas mesmo assim, a observação desse padrão da doença ao longo do planeta ajuda muito os pesquisadores a pensarem em caminhos para desenvolver tratamentos, curas e entender a origem dessa doença. Tá bom? Bom, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Se você tiver pergunta, deixa sua pergunta, dê o seu like, siga a gente e até mais.